Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a você que nos assiste pela internet. Glorioso é este momento de louvar e celebrar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Rei. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que a amada igreja possa abrir no livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Ezequiel 36, de 26 a 27. Peço que o meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Bendito sejas Deus vivo, o que nos dais a honra de nos dirigir nesta noite, e graças testificares tudo quanto está feito. Mediante a tua palavra, te bendizemos pelos 5 minutos de oração, te bendizemos pela tua maravilhosa ministração, pelos hinos e maravilhosos louvores que agora também capacitamos para que recebamos do trono esta palavra que já colocaste no coração do teu servo, nosso ministro, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura gloriosa. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, a última do ano de 2025, com o tema Revolução Interior. E isso é algo que nós devemos buscar diariamente. O próprio apóstolo Paulo fala: não vos amoldeis a este mundo, mas que vocês possam renovar-se, para que você possa transformar-se pela transformação da vossa mente. É desejo de Deus que nós sejamos diariamente evoluindo na presença do Senhor. É desejo de Deus que nós sejamos diariamente na sua palavra, firmados na rocha, porque nós sabemos e Ele sabe que o tempo é pouco e que brevemente nós e o mundo ouvirá uma notícia que é inédita, que ninguém sabe, que ninguém nunca viu. Um povo maravilhoso sumiu da terra. E o Senhor quer que nós tenhamos cada vez mais esse sentimento em nosso coração. Ele quer que nós tenhamos cada vez mais esse desejo de buscar a sua presença acima de todas as coisas. Ele quer que nós cada vez mais não nos acostumemos e não nos amoldemos aos costumes do mundo. Pelo contrário, Ele quer um povo que luta, um povo que obedece a sua palavra, um povo que Ele ama, um povo que Ele segue e um povo que está diligentemente firmado, enraizado nele. Falando sobre esse texto, irmão, é muito interessante porque nós sabemos, que o livro de Ezequiel foi escrito pelo profeta no período que eles estavam exilados na Babilônia, e o povo de Israel ele foi levado para o exílio, foi levado cativo por conta da sua desobediência ao Senhor, por conta do seu pecado, porque era um povo à época idólatra, era um povo à época que era rebelde ao Senhor Jesus. Eles não tinham um coração, como foi ministrado ontem, um coração grato, um coração adorador. Pelo contrário, era um povo de dura cerviz. E aí nós sabemos que a terra ficou devastada, nós sabemos que a terra foi destruída e o povo ficou ali em cativo na Babilônia. E aí o Senhor traz ali um contexto maravilhoso, mas pegando aqui a partir do versículo 26, ele começa a dizer a Deus, através do profeta Ezequiel, que aquele povo estava daquele motivo, por conta do seu pecado, da sua desobediência, porque eles haviam profanado o nome do Senhor entre as nações. Mas o Senhor faz uma promessa àquele povo, que o Senhor iria restaurar eles, que o Senhor iria transformar aquele povo, iria converter o seu coração de pedra em um coração de carne, iria colocar o seu espírito naquele povo. E ali eles têm essa promessa de um cenário totalmente onde nós podemos colocar um fracasso total, um povo que estava levado a cativo, um povo que não tinha esperança por conta ali que estava sendo subjugado
pela Babilônia, e o Senhor traz uma promessa de restauração para a sua vida. E aí ele começa a dizer: eu vou juntar vocês das nações, vou aspergir água pura sobre vocês, e vocês ficarão limpos do pecado, limpos de toda transgressão, vocês serão lavados e remidos por esse Deus. E aí ele continua: vou tirar esse coração de pedra, que é um coração duro, um coração insensível, teimoso. Aqui nessa versão, eu peguei uma versão aqui um pouco diferente, ele diz: eu lhes darei um coração novo, e porém vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. E o desejo do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos um coração de obediência, um coração que ama o Senhor Jesus, e que, por mais que sejam duras as palavras, por mais que sejam duras muitas vezes a exortação, nós precisamos amá-lo, porque é a vontade de Deus que nós cada vez mais nos aperfeiçoemos na sua presença. É vontade de Deus que nós tenhamos cada vez mais envergadura espiritual na presença do Senhor Jesus, porque a palavra que é nos ministrada é uma palavra que ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra e ela consegue discernir o mais profundo do nosso desejo, ela consegue discernir o mais profundo da nossa intenção. Por isso que diante da presença do Senhor Jesus, é impossível que o homem consiga se esconder, é impossível que o homem consiga manter uma máscara, é impossível que o homem consiga viver de uma forma hipócrita, porque o Senhor conhece o seu coração. E como foi ministrado recentemente, acho que foi pela pastora, por mais que aparentemente aos homens estejam ali, e está ali a palavra do Senhor está sendo pregada, por mais que aparentemente aos homens está tudo correndo bem, mas Deus conhece o seu coração e o seu interior. O Senhor sabe de todas as coisas. E aqui, irmãos, o tema revolução interior é justamente para nós pegarmos e nos apegarmos a essa promessa que Deus tem, para nos dar um coração novo, um coração de carne, um coração obediente, um coração que ama ao Senhor Jesus, porque Ele quer transformar os nossos corações nestes últimos dias. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? Diga amém. Aleluia. E aqui um grande erro de muitas outras teologias as pessoas acham que você aceitar a Cristo uma única vez fará com que você garanta o seu passaporte no céu. As pessoas não sabem ou tentam não querer saber ou não buscam esse conhecimento para saber que precisa ter uma caminhada com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se o homem não buscar santificar a si mesmo, ele não será salvo. Se o homem não buscar viver em santidade, matar a sua carne, como o Senhor Jesus disse, tomar a sua cruz e segui-lo, o homem não verá o Senhor. Este homem não será arrebatado por conta do seu coração, que muitas vezes nós queremos aceitar a Jesus, mas com o coração de pedra. Muitas vezes nós queremos aceitar ao Senhor, queremos servir ao Senhor, mas sem deixar que Ele trate a terra do nosso coração, sem deixar com que Ele elimine todas as impurezas, todas as mazelas que há dentro de nós. E aqui, irmãos, eu trouxe aqui um dado interessante, que nós vivemos hoje uma geração que é insensível. Nós vivemos hoje uma geração que ela não conhece e não consegue se submeter a uma liderança, se submeter a um chefe, a um patrão, enfim. Nós temos aí dados, por exemplo, de empresários que hoje mão de obra é muito difícil, porque a pessoa ela quer chegar já achando que ela é ali a dona do negócio e quer fazer a vontade dela, e assim mesmo na presença do Senhor Jesus. Muitas pessoas chegam na igreja achando que ela será o próprio Deus ali, que ela será servida e que tem que ter tudo o que ela quer, tudo o que ela precisa. Ela já entra numa igreja avaliando os critérios da igreja, se a igreja tem parede preta, se tem parede branca, rosa, se a igreja tem playground. Eu não vou falar mais dessa palavra que sempre bagunça comigo, mas as pessoas começam a analisar: será que aqui eu sou bem tratado? Será que as pessoas aqui mimam o meu jeito? Ou será que aqui eu não sou bem tratado, no sentido de, quando eu faço algo errado, vem alguém me corrigir? Não, as pessoas querem apenas amaciar o seu ego. E elas estão vivendo uma geração que busca apenas o bem-estar próprio. E aqui eu trouxe uma pesquisa que eu achei muito interessante, foi realizada com mais de 13 mil universitários, e essas pesquisas apontaram uma queda de cerca de 40% na preocupação empática, ou seja, de se importar com o sofrimento do outro, e de
35% na tomada de perspectiva, que é conseguir se colocar no lugar do outro. Um outro estudo mostra que em países mais ricos e urbanos, ao longo das últimas décadas, há uma consistente queda nos valores tradicionais, como, por exemplo, respeito à autoridade, obediência, religião, e um crescimento de valores de autoexpressão, que é o quê, irmãos? São aquelas pessoas que querem ser felizes do seu jeito, da sua maneira, que acham que aquilo que ela pensa, ela tem que seguir o seu coração, suas emoções. E isso tem impactado diretamente, irmãos, em uma geração que, como eu falei, é uma geração que busca o bem-estar e busca o seu próprio ego. E o perigo é, muitas vezes essas pessoas, elas se infiltram na igreja e começam a viver desta maneira. Começam a achar que estar na presença do Senhor Jesus, ela vai buscar apenas o seu interesse. É como o pastor sempre ministra, é aquela pessoa sempre do dadá. Ela quer muitas coisas para ela, mas ela não consegue oferecer nada a ninguém. E isso, irmãos, é algo extremamente preocupante. Por quê? Porque na presença do Senhor Jesus, o que deve ser levado em consideração não são as minhas opiniões, é a palavra do Senhor Jesus. O que deve ser levado em consideração não é o que eu acho, é aquilo que Cristo estabeleceu como princípio, como fundamento. O que fundamenta nossas vidas não é a nossa mente, não é o nosso coração, tanto que a palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas o que fundamenta a nossa vida, o que fundamenta a nossa fé é a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas diariamente. São palavras como essa, palavras que ouvimos na segunda, na doutrina, na quarta, na reflexão, na sexta, nos cultos de adoração, mulheres, homens, enfim, nos sábados, nos cultos da Jucade. São através desses momentos que a nossa fé é firmada em Cristo Jesus. E nós não podemos abrir mão nesses últimos dias. Nós não podemos abrir mão nesses últimos momentos. E aí, irmãos, dentro desse estudo, eles começaram a se levantar um questionamento do porquê as pessoas começaram a viver cada vez mais com o egocentrismo inflado. E aqui eles trouxeram alguns exemplos. Primeiro, o excesso de estímulos e vida acelerada. Rotina cheia, como por exemplo, trabalho, estudos, o momento de ficar um tempo todo em telas. O cérebro aprende a se proteger olhando apenas para si em sentimentos como eu me sinto, o que eu quero agora, o que dá para fazer rápido. Isso gera o que muitos psicólogos chamam de modo de piloto automático. A pessoa reage, mas não reflete, consome, mas não discerne. E essa é a realidade da nossa geração. Infelizmente, o piloto automático é algo que afeta também os cristãos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a estar nos cultos, nós estamos acostumados a vir a este lugar todo final de semana, ou em todos os cultos, quando a pessoa pode. E nós estamos acostumados, durante o louvor, nós levantarmos a nossa mão, e nós estamos acostumados a ouvir palavras, e nós estamos acostumados a Deus operar sinais e maravilhas em nosso meio, e nós estamos acostumados com tudo aquilo que Deus nos dá para que possamos cada vez mais nos apegar nele. Só que o problema é quando isso se torna algo normal para você. Quando a presença do Senhor Jesus não se torna mais algo de extrema prioridade. Quando nós estamos aqui neste lugar, por exemplo, não por o intuito de buscar a Ele, de adorar a Ele, de servir a Ele, de entregar o nosso melhor a Ele, mas nós estamos aqui porque nós não temos nada para fazer em outro lugar, ou simplesmente porque nós estamos aqui por estar. Nós viemos apenas passear, viemos apenas ver alguém, conversar com um irmão. Não, irmãos, nós temos que estar aqui neste lugar, buscando a presença do Senhor Jesus. E o perigo da vida do piloto automático é que a pessoa não se percebe, ela não consegue olhar para a sua vida e analisar como que estou o meu relacionamento diante do Senhor. Será que o meu relacionamento é um relacionamento de intimidade? Ou será que eu estou apenas deixando, como diz aquela música, deixa a vida me levar? Será que eu estou apenas empurrando com a barriga? Ou será que de fato eu tenho buscado ao Senhor Jesus? E quanto mais o tempo passa, e quanto mais eu sei que os dias são difíceis, e que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias seriam mais difíceis, porque os homens seriam cada vez mais jactanciosos, seriam cada vez mais egoístas, egocêntricos, os dias seriam difíceis. Será que nesses momentos nós temos buscado mais ao Senhor, ou será que nós temos relaxado e não dado a devida importância? Quando a vida, irmãos, vira um corre-corre, a gente começa a viver no automático.
E quem vive no automático, como a pesquisa diz, ela reage, mas não reflete. Ela muitas vezes toma ações por impulsão e não por pensamento. Será que eu devo realmente fazer isso? Será que isso é da vontade do Senhor ou será que não? Não, eu simplesmente ajo no impulso, no que está no automático. A pessoa começa a consumir sem discernir aquilo que está sendo ministrado. Muitas vezes nós vemos, e já trouxe aqui uma vez, o pastor já trouxe também, exemplos de pregações totalmente hereges, mas que nós vemos um grande público falando amém, glória a Deus, e muitas vezes nós já ouvimos de pessoas que estavam aqui com a gente, comentando de pregadores totalmente hereges, e hoje já não fazem mais parte da nossa congregação, não fazem mais parte daqui. Por quê? Porque deixaram se levar pela vida automática, não tinham uma busca diária com o Senhor, não se enraizava na palavra do Senhor Jesus. Isso nós não podemos fazer. E é o que acontece, quando nós vivemos no automático, nós adquirimos uma cultura, que é a cultura do comodismo. Nós começamos a nos acomodar com tudo que nós já alcançamos. É aquela questão, as águas estão nos joelhos, as águas estão aqui, está tranquilo, já consegui entender muita coisa, para mim já é suficiente. Mas o desejo do Senhor Jesus é que nós não sejamos acomodados na presença dEle, mas que nós busquemos infinitamente mais, porque Ele pode dar mais do que pedimos, mais do que sonhamos. Quantas vezes, irmãos, nós viemos aqui para o culto com uma necessidade e o Senhor supriu de maneira sobrenatural, e o Senhor derramou a sua bênção, a sua graça de uma forma sobrenatural que nem imaginaríamos. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que responde às nossas orações, é um Deus que tem poder para entender aquilo que precisamos e Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos viver na cultura do comodismo. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais viver a presença do Senhor, entregar o nosso melhor. Se muitas vezes entregar o nosso melhor exige que eu tenha que deixar o celular, por exemplo, no carro, para eu me concentrar no culto, eu vou fazer, porque a presença do Senhor vale mais. Se muitas vezes eu dar o meu melhor ao Senhor, eu tirar um tempo enquanto eu estiver andando no transporte, ao meu trabalho, eu botar ali uma Bíblia falada, ou botar uma pregação, ou botar um louvor, se isso é o meu melhor que eu posso dar, eu vou fazer, porque é para a honra e glória dEle, e o Senhor vai nos amoldando, o Senhor vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, para que cada vez mais possamos viver a sua plenitude. Amém, amada igreja? Outro exemplo, outra característica que dessa geração, essa geração possui a cultura do consumo e do que faça o que te faz feliz. É aquilo, e quantas vezes nós vemos aquelas pessoas falar, eu acho que é isso porque isso aqui me deixa feliz, eu acho que eu vou fazer isso porque isso é o que Deus quer para mim, e não consulta o Senhor, e não consulta a presença do Senhor. Eu não vou mais falar esse exemplo porque já falo toda vez, mas todos sabem da minha história aqui, né? Eu achava que era o momento oportuno e acontece que não era o momento, e Deus me avisou, tive a confirmação, mas não, o pastor não está entendendo que é o momento de Deus. E, irmãos, é muito sério isso. Nem tudo que nos faz feliz é da vontade do Senhor. Nem tudo que a nossa alma almeja, a nossa alma deseja, o nosso coração deseja, é da vontade do Senhor. Muitas vezes o Senhor não deu uma bênção que nós tanto oramos. Muitas vezes Deus não deu algo que nós tanto pedimos, porque Ele sabe o futuro de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem, o nosso bem. Então, se Deus não deu, se Deus não dá neste momento, não é porque Ele não ouve sua oração, não é porque Ele não se importa contigo, mas é porque Ele sabe que há um momento certo para todas as coisas. E isso, irmãos, é muito importante, porque nós, quando entendemos isso, nós começamos a ter um coração grato. Nós começamos a ter um coração de adorador, que agradece, e como a palavra diz, em tudo dai graças, que consegue reconhecer a mão do Senhor em todas as situações, sejam em situações boas, sejam em situações negativas, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins, a mão do Senhor está sempre conosco. E por isso nós louvamos, e por isso nós o adoramos. Essa geração que pensa, eu tenho que ser tudo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na primeira tribulação, no primeiro não de Deus, ela se afasta. Como a palavra diz lá em Salmos, é como uma palha que logo se esvai. Por isso nós precisamos cada vez mais entender que a presença do Senhor Jesus vale mais e que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle, para a honra dEle, para a glória
dele, e por isso, tudo que nós precisarmos, tenha certeza que ele nos dará. Mas aquilo que não é necessário que tenhamos, ou não é necessário, não é da vontade de Deus, ele não fará, porque ele sabe de todas as coisas, amém? Muitas vezes, irmãos, a gente bate cabeça com algo que não é da vontade de Deus, e Deus, por ser um Deus que tem e nos dá o livre-arbítrio, permite que nós conquistemos, ou que nós peguemos algo, ou que nós consigamos receber algo, só que aquilo nos afasta da vontade dele. Quantas vezes nós vimos pessoas, vou dar um exemplo aqui, não vou falar o nome dessa pessoa, mas ela não está mais aqui. Ela sempre pedia um carro, porque ela queria estar na igreja, Deus deu o carro, aí faltou a gasolina, acho que ela não lembrava que tinha que pagar, assim, nunca mais veio para a igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe de todas as coisas, mas nós não podemos viver naquilo que nos faz feliz apenas. Nós precisamos entender que a nossa felicidade vem dele, e o que se Deus nos dá, se Deus abrir a porta, ele é Deus, se Deus fechar a porta, ele é Deus, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, mas isso não pode ser motivo de nos entristecermos com ele, de começar a blasfemar, de começar a nos questionar, de começar a falar assim, meu Deus, Deus não se importa comigo. Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz em Salmos que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso bom pastor, amada igreja, ele sabe de tudo para nossas vidas, amém? Outro ponto que esse estudo apontou e que também tem total sentido, que é as redes sociais e o culto à própria imagem. Irmãos, as redes sociais são uma bênção. Nós conseguimos aprender, nós conseguimos todo dia ver algo novo, serve para nos entreter, mas também ela trouxe pontos negativos. Muitas pessoas começam a querer se comparar com as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas começam a se comparar com os ímpios. E muitas vezes, irmãos, acontece de os cristãos olharem para a vida de um ímpio e falar, meu Deus, como esse ímpio prospera, como esse ímpio vive bem, como esse ímpio consegue fazer todas essas coisas, e eu, que sirvo ao Senhor, que sou fiel, não consigo nada. Irmãos, a palavra diz, não tenha inveja daqueles que não obedecem ao Senhor, não tenha inveja dos ímpios. Por quê? Porque eles têm o seu salário, irmãos, eles têm um momento de acerto de contas. Nós, como filhos de Deus, não podemos olhar para as coisas terrenas deste mundo, mas nós precisamos entender que a nossa glória, que a nossa coroa é no céu, que a nossa visão é lá no alto, não é nas coisas desse mundo, não é nas coisas dessa vida. Eu já ouvi, irmãos, jovens falando assim, poxa, eu vejo na rede social, o menino saiu da igreja e beijou todo mundo e conseguiu namorada rápido e tal, mas vai ver depois dessa vida. Vida totalmente destruída, muitas vezes uma gravidez precoce, muitas vezes deixa de aportar ali no seu futuro para viver ali o presente com uma criança, que é uma responsabilidade muito grande, e aquela pessoa não é feliz, mas nas redes sociais posta como se ela tivesse, nossa, a maior felicidade do mundo, e as pessoas se deixam enganar por isso. Não se deixe enganar por aquilo que você vê nas redes sociais, mas que você possa cada vez mais entender que o Senhor tem o melhor para a sua vida, amém? Irmãos, outro ponto, o enfraquecimento de vínculos profundo. Muitas vezes, irmãos, nós vemos nessa última geração, uma geração que é tão preocupada com o trabalho, por exemplo, que deixam de dar suporte, que deixam de ter momentos em família, que deixam de ter momentos na igreja, que deixam de ter momentos com os irmãos por conta do trabalho, por conta do seu exaustivo trabalho, não pelo fato que aquele trabalho necessite que você esteja ali naquele momento, mas pelo simples fato da sua escolha. Eu quero trabalhar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, e não consegue entender que na vida, ontem o presbítero da sua pregação trouxe um momento interessante, tudo passa, e nós precisamos aproveitar com a nossa família, nós precisamos aproveitar de momentos com nossos irmãos, nós precisamos de aproveitar momentos na casa do Senhor, porque, irmãos, nós temos que entender que tudo passa nesse mundo e tudo passará. Tudo aquilo que nós conquistarmos com o nosso trabalho, com o nosso esforço aqui nessa terra, deixará de existir, passará, nós não levaremos para o céu, mas aquilo que nós construímos na presença do Senhor Jesus será eterno, será para sempre. E muitas vezes o cristão, ele perde isso de vista e esquece que o seu foco deve ser na presença do Senhor Jesus. Então, que nós possamos cada vez mais aproveitar e desfrutar de momentos maravilhosos com a nossa família, porque
Eu não sou pai, né? Mas eu vejo, por exemplo, a Vitória. Nossa, a Vitória era pequena, peguei no colo. Quando eu olho ali, já está grande lá, está servindo ao Senhor, já está uma mulher, já está com os negócios de homens querem procurá-la, mas não vai poder, já falei para ela que ele tem que, no mínimo, decorar a Bíblia para poder passar pelo crivo. Fazer um questionário feito pelo pastor, não vai ser nem feito por mim. Mas é isso, irmãos. Nós temos que aproveitar os momentos, e muitas vezes famílias se destroem por conta da ausência de um dos membros. Muitas vezes famílias se destroem pela ausência do pai, pela ausência da mãe, pela ausência ali daquele ambiente saudável. E nós não podemos deixar, não é da vontade de Deus isso para nossas vidas, mas Ele quer que nós, como a palavra diz, sejamos cada vez mais os esposos, amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a noiva, a esposa ser submissa ao seu marido, porque isso é da vontade de Deus. E quando nós não vivemos isso, o egocentrismo, aquilo que eu quero, é tão grande que acaba interferindo nesses momentos, amém? Outro ponto, irmãos, o egocentrismo, ele tem cada vez mais atingindo as nossas vidas. As nossas, em nome de Jesus, não modo de falar, tá bom? Mas nós vemos uma geração totalmente egocêntrica. Se aquela palavra não agradar, se aquele louvor não lhe agradar, se aquilo que está sendo dito, ministrado, não lhe agradar, ela já é motivo de ela ficar chateada, ficar emburrada. E muitas vezes ela se questiona, meu Deus, essa palavra é para mim? É claro, abençoado, que é para você, né? Deus nos chamou aqui para que Ele possa falar conosco. E a palavra, uns exorta, a outros ela consola, a outros ele edifica, mas com certeza a palavra que está sendo ministrada é para você, é para que você tenha cada vez mais o caráter de Cristo forjado na sua vida, é para que você tenha cada vez mais, seja aperfeiçoado na presença do Senhor. Então, se você se questionar, essa palavra para mim, tenha certeza, é para você sim. Porque o Senhor te ama. Caso contrário, se Ele não te amasse, se Ele não falasse com você, a palavra diz que você seria um bastardo, Ele não estaria nem aí. Mas isso não é, irmãos. Nosso Deus, Ele nos ama e Ele tem essa promessa para nossas vidas de nos dar um coração de carne. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a viver uma vida, como eu falei, de egocentrismo. E isso se chama idolatria. Às vezes a gente acha que idolatria é você adorar o carro, é você adorar o fulano, o ciclano, adorar um ídolo de madeira, a Nossa Senhora. Não. Muitas vezes nós somos idólatras porque nós adoramos o nosso próprio ego, aquilo que nós queremos, aquilo das nossas vontades. Se você é escravo das suas vontades, dos seus desejos, você pode estar sim vivendo em idolatria, porque muitas vezes a idolatria ela é disfarçada de amor próprio. Muitas vezes a pessoa fala assim, isso é amor próprio. Não, muitas vezes é você querer o bem só para você. Quando você coloca você acima do Senhor Jesus, isso se torna idolatria. E a vontade do Senhor Deus não é isso para nossas vidas, amém? Irmãos, nós não podemos viver dessa forma, porque o Senhor, Ele tem maravilhas para nos dar. O Senhor, Ele tem uma promessa gloriosa para nossas vidas. Vamos ler novamente Ezequiel. Vamos ler do 36, né, o capítulo 36, do 25 ao 28. Peço que o nosso irmão Yuri possa ler para a gente. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa para nossas vidas é que Ele vai nos transformar e que Ele nos transforma diariamente, desde que nós queiramos. Desde que nós deixemos com que Ele trabalhe em nossa vida. A vontade do Senhor não é que nós vivamos em uma rotina no automático. A vontade do Senhor Jesus não é que nós queiramos fazer apenas a nossa vontade, os nossos desejos, mas Ele quer que nós sejamos purificados.
Primeiro, Ele quer nos purificar, nos lavar de todos os nossos ídolos, nos lavar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos impede de adorá-lo em espírito e em verdade, de tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Ele quer limpar o nosso coração, mas você precisa deixar com que Ele limpe. Você precisa deixar que Ele entre na sua vida para que Ele possa limpar. Ele quer trocar o seu coração, Ele quer tirar um coração desobediente, um coração totalmente longe da presença do Senhor, um coração insensível, um coração frio, um coração que só pensa em si, ou um coração que busca um conforto, ou que busca algo que não é a vontade do Senhor Jesus. Ele quer tirar, para que Ele possa nos dar um coração de carne, um coração sensível, um coração quebrantado, um coração que se move quando o Senhor fala, um coração que se importa com aquilo que Deus se importa, um coração que ama a presença do Senhor Jesus, e diz como Salmos: Senhor, eu amo a Tua casa, a Tua graça é melhor do que a vida, mas vale um dia na Tua casa do que 1000 anos fora dela. É esse coração que o Senhor quer colocar em nossas vidas essa noite. É esse o coração que o Senhor quer transformar e quer colocar em nós, para que nós tenhamos cada vez mais, irmãos, a certeza de que brevemente aqueles que o amam, aqueles que o adoram, estarão com Ele eternamente. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Ele não quer apenas colocar ali na bio do seu Instagram, Ele não quer apenas que você coloque ali uma estatística. Recentemente o Yuri trouxe a questão da estatística. Ele não quer isso, Ele quer que nós vivamos inteiramente, que nós nos entreguemos por inteiro a Ele. Ele quer que nós deixemos com que Ele possa revolucionar o nosso interior, o nosso coração, para a Sua presença. A vontade do Senhor para nossas vidas é que estejamos na Sua presença de pé, que estejamos na Sua presença cada vez mais sendo transformado e renovado para a Sua honra e Sua glória. Um coração de verdadeiro adorador que sabe o que mais importa não são os tesouros terrenos, mas ter os olhos fixos em Cristo Jesus. Um coração que é capaz de ser grato em qualquer situação, que sabe que Deus continua sendo Deus, independentemente da situação. Um coração que não vive mais escravo do próprio bem-estar, do próprio ego, mas que descansa na vontade do Senhor, que quando ora e quando entrega as suas petições ao Senhor, deixa nas mãos do Senhor e não coloca a força no seu braço, não tenta adiantar as coisas, mas deixa com que Deus faça a sua vontade. Um coração que deposita toda a confiança no Senhor e não no próprio controle, e não na própria força ou na própria imagem. Irmãos, esse é o desejo de Deus para nossas vidas. O ministério de louvor já pode subir. E, irmãos, o primeiro passo para que possamos ter essa revolução em nossas vidas, no nosso coração, é você reconhecer. É você olhar para si e autoanalisar como que eu estou diante da presença do Senhor Jesus. Como que anda o meu coração diante da presença do Senhor Jesus? Será que há algo que está no lugar de Deus, que está acima do Senhor Jesus? Será que existem coisas nessa terra que eu acho que é mais importante, ou que eu dou mais importância do que a presença do Senhor Jesus? O primeiro passo para nós termos essa revolução é nós nos analisarmos, é nós refletirmos, é nós olharmos para nós e sermos sinceros e deixar que o Espírito Santo nos convença e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos falar assim: Senhor, de fato, eu estou hoje com um coração duro, eu estou hoje com um coração longe do Senhor. Senhor, de fato, hoje eu estou vivendo no automático, eu já não entrego mais o melhor para Ti, eu já não Te louvo como eu louvava antes, eu já não tenho mais aquele primeiro amor, eu já não tenho mais aquela vontade, Senhor, de Te buscar. E quando eu canto louvores, não é como se fosse uma oração mais, mas é apenas de cantar da boca para fora. Se você está assim hoje, irmão, saiba que o Senhor está aqui neste lugar e Ele quer renovar nossas mentes, Ele quer renovar nosso coração, Ele quer transformar, Ele quer fazer com que nós tenhamos cada vez mais prazer na Sua palavra, Ele quer que nós tenhamos cada vez mais prazer nele, porque Ele é tudo para nossas vidas, porque Ele é tudo que nós temos, porque Ele, irmãos, como diz a palavra, para onde nós iremos se só nele, somente com Ele, a palavra de vida eterna. Então, irmãos, que você possa olhar para si hoje, que você possa olhar para dentro e analisar como anda a minha vida diante do Senhor.
será que eu estou precisando dessa revolução? Será que eu estou precisando ser avivado por esse Deus? Será que eu estou precisando de fato buscar mais para que Ele possa renovar e transformar a minha vida essa noite? Ou será que eu estou apenas levando a vida, não atentando que os dias estão curtos e que brevemente um povo sumirá dessa terra? E o desejo do Senhor para nossas vidas é que cada um de nós que estejamos aqui subamos com Ele. O desejo do Senhor é que cada um de nós possamos estar naquele grande e glorioso dia com Ele. A pergunta é: você vai continuar defendendo o seu coração de pedra? Ou será que você vai entregá-lo para ser trocado nessa noite? O Senhor está aqui e Ele pode nos purificar. Irmãos, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, o Senhor tem o poder de purificar. Ainda que nós possamos estar nos sentindo sujo, nos sentindo longe, o Senhor está aqui, irmãos. Como aquele filho pródigo, que o pai não olhou o estado daquele filho, mas correu ao seu encontro para abraçá-lo, para lhe dar roupas novas, um anel novo. Assim o Senhor está fazendo essa noite. Ele está em busca daqueles que o amam e daqueles que de fato se arrependem, aqueles que de fato querem se entregar a Ele. E Ele está de braços abertos. Basta que nós queiramos, basta que nós busquemos a Sua presença essa noite e Ele transformará nossas vidas por inteiro. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Passa a palavra à ministra Carol.